Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sendo solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de demoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Pai, nós somos gratos pela palavra que lemos e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações mais uma vez. A realidade de Deus entre nós está completamente ligada à Tua palavra. Se ela não é fielmente lida, explanada e aplicada, nós sabemos que não há ação de Deus entre nós. Mas se for, ó Deus, e quando ela o é, nós sabemos que também é promessa do Senhor que os nossos corações serão edificados, independente de nós, mas pelo Senhor. Pedimos, ó Deus, que haja aqui lógica e fervor, graça e resposta. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, sim, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quero trazer duas considerações para essa mensagem logo no começo. A primeira delas é a realidade que todos nós cremos como cristãos, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas que hoje, na ascensão de Cristo e nesse tempo em que o Espírito está conosco, o Verbo em nós faz com que tenha carne a mensagem dele. Como assim, pastor? A presença real de Cristo entre nós no culto, ela está diretamente ligada à maneira como nós olhamos, lemos, pregamos, vivemos as Escrituras. Deus só tem compromisso de manifestar-se a mudar os nossos corações mediante a pura explicação, explanação, pregação, exortação, ensino na palavra de Deus. E por isso nós estamos cá. E ao olharmos o que Deus falou através do apóstolo Paulo nesse texto, eu quero dizer, meus irmãos, que mãos à obra não é uma opção na vida cristã. Mãos à obra é essencial a todo cristão. Não existe cristão ocioso. E se está, precisa se arrepender. É uma anomalia. Mãos à obra significa na vida dos cristãos uma Cristo-atitude. E eu vou explicar o que isso significa. Mas no final da carta, Paulo quer reafirmar o que ele tem ensinado o tempo todo na carta de Tito. Coloca a tua casa em ordem. Não mantenham entre vós falsos ensinos. Tenha uma vida cheia
de boas obras marcadas pela graciosidade do próprio Deus para conosco. Pois as boas obras, meus irmãos, são consequências claras da obra do Evangelho em nós. Façam o que é necessário, diz a Bíblia, nesse texto. Façam o que é necessário e façam com o padrão de Deus, não com o vosso padrão, não da maneira como vocês pensam ser melhor. Façam o que é necessário de acordo com a palavra de Deus. Entre estas coisas, necessário é ter líderes na igreja com padrão bíblico. Já falamos sobre isso nos capítulos anteriores, que nos levam a pensar na nossa própria maneira de viver. Mas quero explicar, meus irmãos, o que significa mãos à obra na Bíblia, na palavra do Senhor. Mãos à obra significa sim Cristo atitude. E da onde eu tiro isso? Posso até juntar a palavra e criar uma palavra aqui na nossa língua e chamar isso de Cristitude. No versículo 4, a palavra que aqui é traduzida, nós não lemos o versículo 4, mas falamos na semana passada. No versículo 4, a palavra aqui que é traduzida como benignidade de Deus. Tem um jogo de palavras que o apóstolo Paulo usa na língua original. A língua original, a palavra benignidade aqui é Christontes. E vocês imaginam por que Paulo escolhe uma palavra que soa como Cristo? Porque o que ele quer é que à medida que as pessoas ouçam o que ele está falando, imediatamente palavras semelhantes com sons semelhantes têm intenções semelhantes naquilo que se fala. Concorda comigo? É por isso que a gente usa sons semelhantes e palavras semelhantes em poesias, por exemplo, e até mesmo em comunicações. E ele usa a palavra Christontes aqui, que quer dizer beneficência, benignidade, sim, mas ele usa propositalmente, creio eu, para mostrar que há uma clara indicação de que a própria benignidade de Deus é Cristo e vem de Cristo. De maneira que ao chamarmos a viver dessa forma, ele está chamando a igreja de Cristo a olhar para Cristo e pensar: eu quero ser como Ele, eu quero que a bondade que saia dele seja a bondade que saia de mim, eu quero que a maneira como ele fala seja aquilo que eu falo, eu quero ser como ele, eu quero responder à graça de Deus como Cristo foi a graça de Deus e é a graça de Deus para mim. Por isso, meus irmãos, tudo que a gente aprende nesse texto é uma espécie de Cristitude, é uma Cristo-atitude, é uma benignidade que só Deus pode trazer em Cristo e só Cristo pode causar em nós. A outra palavra, meus irmãos, que é usada aqui para falar do amor de Deus para conosco é filantropia. Os irmãos conhecem essa palavra? Já ouviram essa palavra? Não é? Filantropia quer dizer tudo que o homem faz de beneficial para o próprio ser humano. Concorda comigo? É essa palavra que é traduzida como amor de Deus. O amor de Deus não é uma coisa abstrata. E eu já disse isso na semana passada e vou repetir essa semana. Não há nada na tua vida, nada, até a roupa que você está usando, que você não consegue, pelas Escrituras e pela verdade da realidade, traçar direto ao amor e cuidado de Deus. Irmãos, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, mas o Senhor dá os lírios do campo. Até o pássaro consegue prover para sua família. E Jesus nos pergunta: será que você não é mais importante do que os pássaros ou os lírios? Deus também cuida de ti. E aí nós chegamos naquele texto que acabamos de cantar: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não há nada na sua vida que não seja diretamente ligado a essas duas coisas do próprio caráter de Deus: a própria graça de Jesus Cristo ao vir a esse mundo, a benignidade de Deus, a filantropia de Deus, o amor de Deus para com o ser humano. Não há nada que nós possamos ter, crentes ou não crentes, que não é traçado diretamente a essa graça comum que faz todas as coisas existirem. Hoje, tu és o que és, porque Deus é bom
e misericordioso. Hoje tu és o que és por causa da graça de Cristo. A Cristo atitude é uma resposta a toda essa verdade. E como eu disse na semana passada, não somente a graça comum a todo ser humano, mas principalmente nós que fomos chamados em Cristo, a graça salvífica que nos regenerou. Por que eu toco nesse assunto de novo? Porque é impossível falar desse texto sem falar dessa realidade. Nós fomos regenerados, nós fomos renovados pela palavra da verdade, como disse o apóstolo Pedro. Como o apóstolo Paulo aqui, nós somos regenerados pelo próprio Cristo, pela graça de Deus. E não fomos salvos pelas obras que fizemos, muito pelo contrário, apesar das obras que fazemos, Deus nos salvou. Até, disse Spurgeon, até a cabeça de alfinete, quando colocada debaixo do microscópio, tem defeito. O que ele quer dizer com isso? Porque um alfinete e a cabeça da agulha é extremamente útil e faz muita coisa boa, mas se nós colocarmos o telescópio lá, debaixo do microscópio, até aquilo vai ter defeito. Essa é a visão das nossas obras. Por mais que elas sejam beneficiais uns aos outros, e Deus usa tudo isso de acordo com seus propósitos e amor e filantropia para com a humanidade, aquilo que fazemos de bom não pode agradar a Deus em si só, porque no microscópio de Deus ele enxerga não somente o que é bom, mas ele enxerga também as nossas falhas. É por isso que não é suficiente. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que toda boa obra só faz sentido mesmo diante de Deus se ela é feita como resposta a Cristo. Toda boa obra que o ser humano faz, que não é em resposta a Cristo, nada mais é que uma revelação do seu próprio orgulho. Nada mais é que uma revelação da sua própria natureza de dizer: eu não preciso de Deus para nada. Ou eu não quero Deus. Mas se entendemos mesmo que o apóstolo Paulo está a nos dizer sobre o amor de Deus, a regeneração, a renovação que Deus coloca em nossos corações, é impossível também negarmos o fato que, uma vez engajados por Deus, somos engajados na beneficência que Ele faz para as outras pessoas. Se Deus nos alcançou, é inerente à nossa própria fé, é natural à nossa própria fé, ainda que seja sobrenatural, agimos da mesma forma. O engajamento com as coisas boas desse mundo é para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, boas obras é agir beneficialmente para outras pessoas e não para você mesmo. Ainda que você faça parte beneficial do processo, o fim não é você mesmo. O fim são outras pessoas. E de acordo com o Evangelho, nós fazemos isso para a nossa família, para a nossa igreja e para a nossa sociedade. E digo isso sem problema e sem titubear, sem hesitação, nesta mesma ordem. Meus irmãos, o Evangelho é a mensagem que nos salva, sim, mas também é a mensagem que nos leva a ter uma atitude na vida. Sim, o Evangelho nos salva, mas também é a mensagem que nos leva a ter uma atitude na vida. E essa atitude é graciosa, essa atitude é em benefício a outras pessoas, essa atitude é parte da filantropia de Deus para com o ser humano, faz parte da filantropia de Deus para consigo, faz parte da filantropia de Deus para com aqueles que estão em nosso redor. Em resposta a essa graça, não podemos ficar parados, porque isso demonstra a quem nós pertencemos ou não. Deixa eu contar uma ilustração que não é minha, do Spurgeon. Ele contou essa ilustração num sermão intitulado Comprados por um Preço. Ele diz o seguinte: se eu sou cristão, não tenho direito de ficar ocioso. Eu vi outro dia homens usando picaretas na estrada a instalar novos canos de gás. Eles estavam descansando, e assim que passei, o relógio bateu 1 hora, e o encarregado deu um sinal.
E eu acho que ele disse: explodam. E imediatamente cada homem pegou sua picareta ou pá e todos começaram a trabalhar a sério. Perto deles estava um sujeito com um cachimbo na boca que não participava do trabalho, mas mantinha uma postura livre e despreocupada. Não fazia diferença para ele se era 1 ou 6 horas. Por que não? Porque ele era dele mesmo. Ele não era um dos trabalhadores e naquele momento não tinha um mestre ali diante dele. Ele, como um cavalheiro independente, poderia fazer o que quisesse, mas aqueles que não eram dele daqueles que não eram como ele, começaram a trabalhar. O que ele quer dizer com isso? O senhor era um senhor ali, que estava passando na rua, estava conversando com as pessoas que estavam a trabalhar, e eles voltam para o trabalho, mas ele não precisa voltar para o trabalho, porque ele não... aquele homem não é encarregado dele, ele não está trabalhando ali, ele não pertence àquele grupo de trabalhadores. E aí, Spurgeon fala o seguinte: se algum de vocês, cristãos professos, ociosos, pode realmente provar que pertence a si mesmo, eu não tenho mais nada a dizer para vocês. Mas se você professa participar no sacrifício redentor de Cristo, envergonhe-me de você se não for trabalhar no exato momento em que o seu Senhor te der um sinal. No exato momento em que o sinal é dado, pois você não tem o direito de desperdiçar o que Jesus Cristo comprou por um alto preço. Amém? Você não tem o direito de desperdiçar o que Jesus comprou por um alto preço. Em suma, meus irmãos, é isso. Quando Deus nos dá um sinal, se somos dele, trabalhamos. Se não somos dele, nos acomodamos, fazemos o que quisermos. Podemos ficar na beira da estrada fumando cachimbo. A diferença é a quem nós pertencemos, é a quem nós servimos. É claro, meus irmãos, que nesse texto o apóstolo Paulo nos engaja com coisas fantásticas e ele nos exorta a nos engajarmos com coisas fantásticas, mas o versículo 8, principalmente, fala o seguinte: fiel é esta palavra. Por que ele faz isso agora no final? Essa palavra poderia ser literalmente uma continuação do versículo 7, ok? Fiel é essa palavra, que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, ok? Para os que têm crido, que sejam prontos, solícitos, engajados. Essa palavra solícito que também pode ser traduzida como engajados, ou seja, participantes na prática de boas obras, pois estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aqui Paulo fala homens em geral. E talvez você não perceba a ligação direta com as coisas, mas até mesmo aquilo que fazemos dentro da igreja preserva o que está fora. Não é de hoje que a vida na igreja preserva a sociedade. Não é de hoje que a vida da igreja muda as pessoas de tal forma que elas saem daqui como sal da terra e luz do mundo em todos os lugares por onde passam. Não é de hoje. Na verdade, há várias posições e coisas que Deus fez na história da humanidade que você pode traçar diretamente àquele momento em que pessoas decidiram crer e se entregar a Cristo e passarem uma vida em comunhão com o povo de Deus. Hoje mesmo falávamos dessa realidade que eu já tinha aqui no sermão. Irmãos, hoje todos nós sabemos ler e escrever, e pode discordar, pode falar o que for, mas até os mais ateus vão ter que engolir o que eu vou falar agora, ok? Hoje nós só sabemos ler e escrever por causa da Reforma Protestante. Ponto final. Porque se dependesse das outras religiões e estruturas religiosas, estava todo mundo ainda subjugado sem saber ler e escrever. Isso é fato. Então aquilo que Deus faz no seio da sua igreja, indubitavelmente,
é beneficial para todo ser humano. E talvez você não entenda a profundidade daquilo que fazemos aqui, porque talvez não tenha a mesma percepção espiritual. Mas, irmãos, as orações que nós fazemos aqui têm implicações cósmicas. Aquilo que pedimos a um Deus que pode todas as coisas, como houve a pura, humilde oração de pessoas como nós, que aos olhos do mundo não são importantes, mas aos olhos de Deus, nós somos seus filhos. O que Deus faz em nós e através de nós é grandioso, não por causa de nós, mas por causa daquele que nos salvou. É impossível nós desconectarmos a vida com Deus, a vida de Deus, a vida da igreja, com benefícios indubitáveis para toda a humanidade. Olha, uma coisa prática, aqui não há um bordel, aqui há uma igreja. Só esse fato já muda essa vizinhança. Pergunta para qualquer pessoa que estiver passando por aí se eles prefeririam uma discoteca aqui ou uma igreja domingo de manhã. Irmãos, a realidade da obra de Cristo em nossas vidas é evidente, mas é óbvio que não fica nessas teorias e abstrações. Há coisas que são feitas no dia a dia. Coisas que são feitas no dia a dia porque Deus ama pessoas. Deus ama o seu povo, mas o seu povo é constituído por pessoas, gente de carne e osso, que precisa da tua ajuda, que precisa da tua mão, que precisa da tua palavra, que muitas vezes precisa de uma exortação, de abrir os olhos, e muitas vezes precisa de consolo, carinho, afago. Irmãos, Deus nos chamou em Cristo Jesus para olhar para todas essas realidades da vida. Hoje eu quero mais uma vez ressaltar que cuidar das necessidades daqueles que precisam de algo faz parte da nossa fé. Amém? Como posso eu falar para o irmão, vá em paz, quando ele tem fome? Disse o apóstolo João. Como eu posso olhar para o irmão que está em depressão e falar para ele, isso vai passar, isso é coisa, é frescura, se eu não dobrar o meu joelho junto com ele e chorar as lágrimas dele junto com ele, mesmo que eu não esteja doente como ele? Como posso eu falar que sou cristão se não agir dessa forma? Como posso eu falar que sou cristão quando tudo que eu penso é o meu próprio umbigo? Eu não posso viver assim. É assim, meus irmãos, cuidar dos necessitados, olhar para aqueles que precisam, faz parte da vida cristã, tanto quanto cultuarmos no domingo. E parte do que fazemos no domingo também é cuidar das necessidades uns dos outros. Não estamos aqui só porque é bom para mim, estamos aqui porque é bom para todos nós. É óbvio que eu faço parte disso, eu também bebo desse benefício, mas é bom para todos nós, porque Deus cuida de nós, de maneira que Ele não faz em outras instâncias, Ele só faz quando estamos reunidos uns com os outros, porque assim Ele determinou, assim Ele quis, porque Ele não quis que nós fôssemos seres solitários, Ele nos criou para nos relacionarmos, como a Trindade se relaciona, e é completa nela mesma. O Senhor Deus espera que nós em Cristo sejamos completos uns com os outros. Irmãos, cuidar é parte do Evangelho. Tanto é que o apóstolo Paulo fala de coisas extremamente pessoais aqui. Ele fala, olha, cuida de Artemas e Tíquico, olha, são homens de Deus, são pastores, estão viajando por causa de vocês, por causa do Evangelho. Olha, presta atenção que eles não tenham falta de nada, ele disse. Por que ele diz isso? Porque ele acabou de dizer, estejam engajados em boas obras. Coloca a tua boca, coloca as tuas mãos, coloca o teu discurso de acordo com as tuas obras. Coloca o teu discurso de acordo com os teus passos. Tem gente que fala, mas não faz nada. E pior, tem gente que fala, eu vou fazer, mas não vou falar, que também é um mentiroso.
não tem como fazer boas obras sem o Evangelho de Cristo. Quem se cala e só faz coisas, peca. Porque no fim do dia, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante que eu separei esse texto para falar tantas vezes, e nós cantamos o texto, cantamos o cântico hoje. Mas há uma discrepância, meus irmãos, que a Bíblia odeia, que é a hipocrisia. E a Bíblia odeia porque Deus assim o faz. Gente hipócrita vai para o inferno. Não tem outra maneira de colocar isso. Como assim, pastor? Ora, o texto está nos dizendo, as leituras que nós vemos aqui, nós não somos salvos pelas obras, mas, irmãos, não haverá hipócritas no reino de Deus. Nós lemos isso em Isaías hoje. Não haverá gente de má índole no reino de Deus. A gente leu isso logo no começo da leitura do Advento. Nós lemos isso nos avisos de João Batista, quando ele fala para o povo de Deus, para o povo de Israel, olha, vocês são uma raça de víboras. Vocês falam que servem a Deus, mas vocês não servem a Deus. Por quê? E vocês se valem de ser filhos de Abraão? Deus tira filhos de Abraão de uma pedra se Ele quiser. Vocês são raça de víboras. E quem não dá frutos vai ser cortado e lançado no fogo. Essa é a mensagem de João Batista. E essa é a mensagem de Paulo aqui, de uma certa forma, quando ele explica para nós que há pessoas que, se nós avisarmos 1 e 2 vezes, depois nós temos que deixar elas. Quem são essas pessoas? O texto vai nos indicar que são pessoas que estão na igreja, mas que doutrinariamente não entendem, ou não querem, ou tentam de maneira subversiva mudar o que a igreja crê em Cristo. É óbvio que historicamente a gente tem muitas aplicações desse texto, não é? Mas muitas delas também vieram porque era difícil fazer essa linha divisória. Não é fácil. No entanto, o apóstolo Paulo fala que é necessário. Meus irmãos, há uma linha divisória entre gente que crê e vive pelo que crê, e gente que só fala, mas não dá fruto. Simples assim. Frutos, quando nós falamos, não é? Muita gente pensa que dar fruto é trazer a pessoa para a igreja, ganhar pessoas para Cristo. Tanto faz parte, mas não é só isso. Se fosse só isso, não é? Mas não, se fosse só isso, então as igrejas pragmáticas estavam dando muitos frutos. Não é isso. Frutos, meus irmãos, de acordo com o apóstolo, de acordo com o Evangelho, e na boca do profeta João Batista, é frutos dignos de arrependimento. O que quer dizer isso? É que o que transparece nas atitudes da sua vida é que tu entendes que tu és um pecador. Tu entendes que tu precisas de Deus. E a sua atitude é de reverência à palavra de Deus, porque tu sabes que sem Ele os seus pecados não são cancelados. Ora, é possível nós estarmos na igreja e sermos pessoas hipócritas, sim. E olha, sem que ninguém perceba. Mas é impossível ser tocado pela graça de Deus e continuar a mesma pessoa. Concorda comigo? Ainda que você reconheça os seus pecados e você entende a graça de Deus te tocou, e quanto mais a graça de Deus te toca, mais você reconhece a necessidade que você tem de Deus. Quanto mais você é tocado pela graça de Deus, mais você reconhece a necessidade que nós temos uns dos outros. E mais engajados com as boas obras somos, porque precisamos delas, tanto para fazer, quanto para receber. É interessante que o apóstolo Paulo fala de Atemas e Tíquico, porque ele provavelmente ele quer que ele venha ter com eles em Nicópolis para continuar a obra de Deus. Nicópolis era uma cidade muito importante no mundo romano, era uma espécie de olha, o que para nós hoje é o Porto, seria Nicópolis para o mundo dos gregos, ok? Era uma cidade muito importante.
uma cidade portuária, uma cidade de grande expansão comercial, e Paulo queria estar lá porque ele tinha uma obra para fazer lá, porque o evangelho tinha que ser pregado. Também aqui encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei. Zenas e Apolo provavelmente foram as pessoas que levaram a carta para Tito. Okay. Por quê? Porque ele fala encaminha, ou seja, eles chegaram lá, e é como se, olha, eles levaram a carta, e Paulo está falando, agora que eles entregaram a carta, encaminha eles para outro lugar, provavelmente, de acordo com o texto, talvez encontrar com Paulo também, mas tomem cuidado para que não lhes falte coisa alguma. Vê, meus irmãos, fé tem atitude, inclusive para com aqueles que pregam o evangelho e vivem do evangelho. Tomem cuidado, meus irmãos, para que os vossos líderes não tenham falta de nada, e parece que eu estou divulgando em causa própria aqui, mas é o texto que está dizendo isso, não sou eu. E eu aplico isso não somente a mim, mas todos aqueles que nós clamamos, ou por aqueles por quem nós clamamos, e a quem nós participamos dos seus ministérios, missionários, homens de Deus, famílias de missionários que se levantam para levar cartas por esse mundo, cartas vivas do evangelho, como disse o apóstolo Paulo, cartas que demonstram o evangelho nas suas próprias vidas. Tomem cuidado para que não falte nada a esses, porque se assim for, se nós não olharmos para essas necessidades de não sermos hipócritas, mas agimos de acordo com a vontade de Deus, olharmos para as obras, para os necessitados e fazermos boas obras, o texto nos diz que nós podemos nos tornar infrutíferos. E é justamente o contrário daquilo que João Batista disse. Se por um lado o evangelho causa frutos dignos de arrependimento, por outro lado, ouvir os nossos próprios corações em termos de egoísmo e trabalharmos somente para o nosso próprio benefício, causa-nos infertilidade, causa-nos sequidão na alma, de maneira que seremos então infrutíferos. Meus irmãos, mediante tudo isso que o texto nos diz, podemos nós cumprir a palavra de Deus e fazer o bem, ainda que o bem seja proteger outros na igreja, por exemplo, quando nós afastamos uma pessoa que é facciosa, uma pessoa que está pervertida e que vive pecando, porque prega uma mensagem que não é a da Bíblia, distorce a lei, entra em discussões intermináveis, coisas que são insensatas, como o apóstolo Paulo descreveu no primeiro capítulo e no primeiro capítulo de Timóteo também. Ainda que seja isso, porque muitas vezes, meus irmãos, o benefício vem através do afastamento. Quem já passou por isso? O benefício vem através do afastamento. Há situações na vida que é melhor nos afastarmos para que haja benefício. E o apóstolo Paulo deixa claro isso aqui quando ele fala, tem gente que você tem que realmente excluir da tua comunhão. Mas, irmãos, nós não aplicamos essa lógica aos necessitados. E sabe o que é que o hipócrita faz? O hipócrita afasta os necessitados e abraça os facciosos. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? O hipócrita afasta quem realmente necessita para abraçar quem de alguma forma traz algum benefício para ele ali, porque ele também é faccioso. Mas o cristão olha para aquele que o mundo rejeita, mas que Deus ama. O cristão olha para aquele que não tem valor aos olhos do mundo, mas tem valor para Deus. Eu me lembro de uma história contada pelo pastor Matt Chandler, que um pregador evangélico passava nas escolas, não é? E falava assim, com uma flor,
pegava uma flor e passava nas escolas e falava para as meninas assim: olha, se você manter a sua pureza sexual, olha, você vai ser assim, como essa flor, intocável e bela. Mas se você deixar todo mundo te pegar, aí ele deixava todo mundo pegar na flor, estragava toda a flor e tudo mais. Ele falava: olha, é isso que você vai virar. E quem vai querer essa flor? O pregador dizia. E o Matt Chandler diz: quem vai querer essa flor? Isso é uma mensagem contrária ao Evangelho, irmãos. Quem vai querer essa flor? Quem que pega a gente todo estraçalhado na vida, irmãos? Quem que tira a gente das coisas mais imundas desse mundo e nos dá uma nova vida? Quem quer aquela flor, irmãos? Deus quer aquela flor. Deus! Então eu não sei qual é o teu passado, o que você fez, o que você deixou de fazer, mas eu posso dizer com todas as letras, da maneira mais clara que eu posso dizer: Deus quer você. Do jeito que você está, da maneira como tu está, seja crente ou não crente, fica claro para mim nesse texto. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer você. E das grandes belezas desse texto também é entender que Deus não somente nos quer para nos deixar bonitinho, cheirosinho, sentado na igreja. Deus quer você para transformar a tua vida de tal forma que você também arregace as mangas e comece a colocar a mão na obra, porque quem pertence a Ele não tem direito de ficar parado. Quem pertence a Cristo tem todo o dever, e muito mais que isso, o privilégio de fazer boas coisas para todo mundo que Deus quer abençoar. Eu pergunto para ti nessa manhã, meus irmãos: és tu que está com a picareta na mão? És tu que está com o cachimbo do lado de fora? És tu a flor que Deus quer restaurar? És tu? Não sei, Deus sabe, mas eu posso dizer uma coisa para vocês: quem é de Cristo, coloca a mão na obra. Quem é de Cristo não tem tempo para viver em ociosidade, pois de graça nós recebemos, de graça nós damos. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós não temos outra resposta senão dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e não nos permita ser um povo de ociosidade, mas um povo de prática daquilo que crê. Um povo que entende que as coisas que parecem insignificantes para esse mundo são eternas e têm peso de glória para com Deus. Orações que parecem humildes têm mais poder que todos os chefes de Estado juntos nesse mundo. Uma palavra que parece pregada de maneira humilde tem mais poder para salvar do que todas as boas obras de todos os tempos, em toda a história, do que qualquer benefício que o homem possa trazer à parte de Deus. Pois Cristo é o nosso Rei, e a Ele, ó Deus, nós prestamos todo o nosso serviço, e quando Ele diz comecem, nós começamos. Quando Ele diz descansem um pouco, nós descansamos. Mas nós sabemos, ó Deus, que constantemente estamos engajados em fazer o que o Senhor espera de nós, para o benefício da tua família, do teu povo e da sociedade. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, o privilégio de não sermos hipócritas, mas sermos crentes que vivem com a mão na massa. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só uma palavra final. Seja lá de verdade, seja lá um crente que seja um pau para toda colher. Você que quer entender a mensagem de hoje é isso. Seja um crente que seja pau para toda colher. Que para Deus não haja mau tempo. Amém?
Vamos orar mais uma vez e assim estamos encerrados. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a redenção aplicada pelo Espírito na sua própria comunhão seja com todos aqueles que hoje fazem benefício por causa da graça em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.